Arrocha família, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no Física Retada, onde hoje eu vou resolver mais uma questão de transmissão do movimento circular para você. Olha só, o mecanismo mostrado na figura foi adaptado para afiar facas. Ele é constituído de engrenagens de tamanhos diferentes e de uma fita abrasiva. O motor que faz a engrenagem 1 girar tem frequência de 75 RPM e os pinos com as quais a fita abrasiva faz contato têm raios de curvaturas iguais, medindo 5 centímetros cada um. Nesse procedimento, a faca é mantida em contato com a fita e em repouso em relação ao solo. Tá aí, família, a nossa figura que já a gente dá uma analisada nela. Olha só. Sabendo que o número de dentes na periferia de uma engrenagem é diretamente proporcional ao raio, que não há escorregamento entre a fita abrasiva e os pinos com as quais ela faz contato, adotando π igual a 3, a velocidade escalar com que a fita passa pela faca que está sendo afiada é de quanto? Então vamos lá. O que você precisa lembrar aqui, fera, é que na transmissão do movimento circular, nós podemos ter dois tipos de transmissão. A transmissão por eixos diferentes, que é o que acontece entre a engrenagem 1 e a engrenagem 2, a engrenagem 3 e a engrenagem 4. A transmissão do movimento acontece em eixos diferentes e é uma transmissão por contato. Você precisa lembrar que nesse tipo de transmissão, as engrenagens, elas apresentam a mesma velocidade linear. Uma passa pela outra com a mesma velocidade. Senão essa máquina aí vai emperrar, perfeito? Então, na transmissão do movimento circular por eixos diferentes, que no caso da nossa questão é uma transmissão por contato, as engrenagens apresentam a mesma velocidade linear. Mas temos também a transmissão do movimento circular no mesmo eixo, que é o que acontece entre a engrenagem 2 e a engrenagem 3. É o que acontece entre a engrenagem 4 e a própria fita. Elas rotacionam em torno do mesmo eixo. Fera, na transmissão do movimento circular, quando é no mesmo eixo, as engrenagens apresentam a mesma velocidade angular. E, por consequência, a mesma frequência e o mesmo período. E aqui você não vai fazer conta nessa questão, porque mais uma vez eu faço questão de mostrar para vocês o seguinte, olha só, fera, nós sabemos que no movimento circular, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, perfeito? Se a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, e nós sabemos que na transmissão por eixos diferentes, as engrenagens apresentam a mesma velocidade linear, pega a visão que velocidade angular e raio são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor for o raio da engrenagem, maior vai ser sua velocidade angular. Perfeito? E falou que quanto menor for o raio da engrenagem, maior vai ser a velocidade angular. Por consequência, fera, maior também será a sua frequência. A velocidade angular está diretamente relacionada com a frequência. Então, a engrenagem que tem menor raio, na transmissão por eixos diferentes, a engrenagem que tem menor raio, ela gira mais. Ela tem uma maior frequência. E essa relação é uma relação linear. Se o raio for 2 vezes menor, a frequência será 2 vezes maior. Se o raio for 4 vezes menor, a frequência será 4 vezes maior. E assim nós matamos essa questão. Volta lá para a nossa figura. Olha só. Na questão, ele falou para a gente que a frequência da engrenagem 1 é uma frequência de 75 RPM. Beleza? Só que a engrenagem 1
está em contato com a engrenagem 2. Opa, Taveirão, a engrenagem 1 tem 56 dentes. A engrenagem 2 tem 14 dentes. Opa, o raio da engrenagem 2 é 4 vezes menor que o raio da engrenagem 1. Vamos anotar isso aqui? O raio da engrenagem 2, ele é 4 vezes menor do que o raio da engrenagem 1. Se o raio da engrenagem 2 é 4 vezes menor, fera, a frequência da engrenagem 2 tem que ser 4 vezes maior que a frequência da engrenagem 1. É simples. Então, se a frequência da engrenagem 1 é de 75 RPM, a frequência da engrenagem 2 é uma frequência de 300 RPM. Só isso. Sem estresse. Mas a engrenagem 2 rotaciona no mesmo eixo que a engrenagem 3. Opa! Transmissão no mesmo eixo é a mesma frequência. Então, se a frequência da engrenagem 2 é de 300 RPM, a frequência da engrenagem 3 também será de 300 RPM. Fechou? Quando você olha para a engrenagem 3 e para a engrenagem 4, a transmissão é por eixos diferentes. Opa! A engrenagem 4 tem 14 dentes, a engrenagem 3 tem 28 dentes. Conclusão? Eita, Taveirão, o raio da engrenagem 4, o raio da engrenagem 4 é 2 vezes menor que o raio da engrenagem 3. Opa! Se o raio é 2 vezes menor, a frequência da engrenagem 4 tem que ser 2 vezes maior que a frequência da engrenagem 3. Portanto, a frequência da engrenagem 4 será de 600 RPM. É o dobro. E a engrenagem 4 rotaciona no mesmo eixo que a fita. Se a transmissão é no mesmo eixo, é a mesma frequência. Conclusão, fera, ó, a frequência da fita é uma frequência de 600 RPM. Fechou? Tranquilo? Acabou, pai. Só que se você vai para o comando da nossa questão, qual é a pergunta? Ele quer saber qual é a velocidade escalar com que a fita passa pela faca. Eita, pega a visão. Aí ele falou ali que o raio, né? O raio ali onde se encontra a fita é um raio de 5 centímetros. Aí você vai precisar passar esse raio aqui para metros, tranquilão? Só anotar aqui. O raio ali, o raio onde passa a fita é um raio de 5 centímetros. O raio é um raio de 5 centímetros. Passa para metro cabeçudo, ó, 5 centímetros. 5 sobre 100 metro, tranquilão? A frequência da fita é uma frequência de 600 RPM. Aí você precisa passar para hertz. Para passar para hertz, fera, divide por 60. 600 rotações por minuto é a mesma coisa que 10 rotações por segundo. Para passar de RPM para hertz, divide por 60. E ele pede para você usar o π como sendo o quê? 3, tranquilão? E se nós estamos falando de um movimento circular, a velocidade da fita, 2π, que multiplica o raio, que multiplica a frequência, fechou? Então fica V igual a 2 vezes 3, vezes o raio, fera, que é 5 sobre 100, vezes a frequência, que é de 10 Hz. Acompanha o corte agora, ó. Não é uma faca? Se é uma faca, vai ter corte. Mostra o corte, Taveirão. Ó, 10 vai embora com 10. 2 vezes 5 é 10. Tchau, papai. Sobrou só o que pra gente? 3. Então, a velocidade da fita é uma velocidade de 3 metros por segundo. Portanto, fera, para essa questão,
a alternativa correta aí seria a alternativa D, de detonando o dedo no like, detonando o dedo no compartilhamento, para deixar o canal Física Retada mais forte, porque aqui o sucesso é treinável e o trabalho devolve. Até a próxima, fera. Valeu!